Juliano Gomes aqui, canal Crítica Pontual, e hoje a gente vai falar sobre Groenlândia, o que está acontecendo com essa maior ilha do mundo. Agora, depois do clima dos problemas climáticos, né, o gelo começou a derreter e começou a mostrar os tesouros que tem por ali, né, terras raras que vai ajudar muito na IA, na inteligência artificial e em outras questões tecnológicas. Mas você acha que só tem coisa boa? Você que pensa, Estados Unidos, Rússia e China estão de olho nessa ilha aí, fora que ela é uma passagem importante para mercadoria e produtos como petróleo, né, que vem ali da Rússia, da China, né, a nova rota da seda, né. E lógico que os Estados Unidos não vai querer perder isso daqui, né? Então já tá querendo intervir ali na ilha, já tá deixando a OTAN e a Europa de cabelo em pé, né? Se tiver um conflito dos Estados Unidos e a OTAN ali, a OTAN quebra no meio, racha no meio e vira um caos. Deixando uma abertura aí pra Rússia e a China entrarem de bandeja aí, se queria alcançar mais territórios, né? Já basta a guerra da Ucrânia, né? Que já vem há anos aí se arrastando. Agora a gente tem os problemas do Irã, né? Que o povo lá tá se rebelando contra aquele grupo, né? Que transformou o Irã em uma ditadura, né? Porque nos 70 o Irã não era uma ditadura, né? Os ayatollahs. E aí, para finalizar a cereja do bolo, a gente tem o Maduro preso, a Venezuela ali em caos e o Maduro preso, mas o venezuelano ainda continua preso também, né? Porque toda a estrutura continua lá, né? Só tirou figura, né? A marionete que era o Maduro, né? Mas toda a estrutura tá lá ainda. Eu tenho um vídeo aqui para vocês que vai explicar rapidamente, na verdade dois, o que tá acontecendo na Groenlândia, o que mexe no mundo inteiro, principalmente no Brasil, onde o Brasil se mete nisso. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá pro vídeo. Você acompanha aqui comigo, no telão principalmente, os Estados Unidos elevaram o tom das ameaças à Groenlândia, que é a maior ilha do mundo. Nós vamos entender no telão por que o Oceano Ártico, que não tinha dono por não ser navegável, agora está sendo uma fonte de cobiça. Bem no norte da Groenlândia, os Estados Unidos têm, desde a Segunda Guerra Mundial, uma base militar. A ideia, então, em princípio, era impedir que os nazistas fizessem ataques a partir da ilha. Depois, isso virou ponto estratégico para defender os americanos de ataques nucleares. Você percebe que está dividido em três partes, né? Rússia, Polo Norte e Groenlândia. Então, assim, a Groenlândia faz parte da Dinamarca, né? Embaixo da Groenlândia está os Estados Unidos ali com o Canadá, né? Então, se você for pensar em pessoas, se fosse pessoas, seria a Rússia, seria ali onde está escrito Rússia, seria Putin e Xi Jinping, né, lá da China. Onde está o Polo Norte ali seria a União Europeia, né, a Europa, né, que engloba a Dinamarca, né, que é o reino da Dinamarca e é a proprietária ali da ilha, né, mesmo a ilha sendo autônoma, tendo bandeira própria, ela é uma província da Dinamarca. Embaixo ali da Groenlândia, Estados Unidos, né. Então, olha, então é Trump, a União Europeia, OTAN e Rússia e China. Então a gente tem hoje são três eixos de poderes, né? Então, gente, olha, e nós lá embaixo olhando, né? Como sempre, o Brasil tá olhando, observando o que vai acontecer, né? Com cautela, mas observando, né? A gente viu que até abaixaram um pouco das bobagens que estavam falando, porque a gente não tá ouvindo muita coisa aqui fora, né? Fora do Brasil, né? Mas vamos lá pra notícia. Da Rússia, que fica logo ali do lado, você tá vendo? Só que tem algo acontecendo no mundo que vai mudar as regras do jogo. E a gente tem falado aqui, né? A água do mar na Groenlândia aquece 3 vezes mais rápido do que no restante do mundo. E isso vai mudar o tabuleiro geopolítico do planeta, sim. O mar do Ártico vai abrir rotas de navegação que nunca existiram antes. No inverno, o mar do Ártico costumava congelar quase por completo. No verão, ele ia derretendo devagar. E aí o mar era navegável por apenas 20 dias no ano. Agora, ele congela muito menos. Hoje em dia, durante 4 meses, os navios conseguem passar por ali. 4 meses. A perspectiva é de que, no futuro, todo o Polo Norte seja uma rota importante de tráfego marítimo. Aquecimento global que a gente tanto fala. Isso é de importância, né, para um país que está do outro lado do mundo. A China hoje manda os produtos dela de navio por essa rota. É muito longe, muito caro, tem que passar, você vê a rota aí, ó, por mares controlados por inimigos, onde sempre pode dar algum problema. Esse trajeto é o que está sendo chamado agora de a nova Rota da Seda. Muito mais curta essa rota, passando ali ao lado da grande aliada chinesa, que é a Rússia, e no Ártico a Rússia explora petróleo, que vai poder ser transportado facilmente também. Por isso, a Groenlândia se tornou o centro de uma disputa estratégica como a gente não via há muito tempo. A ilha ainda concentra grandes reservas de terras raras ou minerais necessários, né? Ou melhor, os minerais necessários para fabricação de chips, além de petróleo e gás. Então, gente, resumidamente, vocês entenderam como é importante essa ilha? Essa ilha é o pavio para explodir a bomba, entendeu? O que acontecer aí agora, gente?
A gente não pode ser na Terceira Guerra Mundial, pode ser... O que acontece? Essa ilha aí vai ser a da vez, sabe? Olha... E a gente... tem muita gente que não se importa, tal, não liga, mas tudo é isso aqui, sabe? É tudo poder. Poder vale mais do que dinheiro. Então é poder e depois dinheiro. Então se os caras, dependendo de qual potência conquistar a Dinamarca e começar a explorar ali, vai passar facilmente à frente, entendeu? Porque toda a tecnologia, a inteligência artificial, robôs, tudo ligado a terras raras. Não esqueça, o Brasil, por exemplo, ele tem uma grande tabela periódica. Nós temos lítio, urânio, cobalto, cobre, tudo debaixo da terra ali, principalmente aonde? Debaixo da Amazônia. Então o Brasil tem que abrir os olhos, porque se começar com esse negócio de a nova colonização de países que são potências por outros países, que são mais fracos, e começar a ser invadidos e serem atacados e roubados suas riquezas, a gente vai voltar para a época colonial, né? Muitos países entravam lá em outros continentes, escravizavam um povo, mas hoje em dia não vão fazer isso, vai ser uma escravização mais assim de trabalho, né? Vamos dizer assim, né? Mas vai acontecer como aconteceu na época colonial. Eu tô com uma outra notícia aqui, gente. Agora já é mais um canal né, brasileiro, vamos dizer assim, né? Deu uma mancadinha aí, né? Mas continua sendo um canal que tem matérias boas que eu gosto também. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, que agora vai explicar a opinião dos poderosos. E pra quem que eles vão pedindo ajuda? Presta atenção, a gente vai fazer as considerações finais depois. Um lugar com um dos mais lindos fenômenos da natureza é agora o símbolo da ruptura na aliança militar. A Aurora Boreal. Nos poucos lugares do mundo que tem Aurora Boreal. Mas vamos ver aqui o discurso. Política mais poderosa do planeta. Relevante que se escuche la voz clara de España. Isso simplesmente não pode ser aceito. Não podemos aceitar nem como país, nem como governo, disse o premier espanhol Pedro Sánchez sobre as ameaças à Groenlândia. Fala que não abala a Casa Branca, que já coloca a Venezuela como exemplo para os europeus. Pode para a Venezuela. O presidente tentou negociar com Nicolás Maduro e disse a ele que usaria os militares se ele não aceitasse um acordo. Afirmou a porta-voz da Casa Branca. Nesta quinta, a União Europeia confirmou que já está organizando uma resposta. E essa resposta, gente, para vocês terem ideia, a Dinamarca, Suécia, Alemanha, França já enviaram soldados fazendo um zigue-zague em volta da ilha para proteger a Groenlândia contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram que não estavam brincando e a Europa levou a sério, hein? Já mandou o exército para lá e agora vamos ver o que vai acontecer. Os Estados Unidos vai atacar mesmo a Groenlândia, vai acabar com a OTAN e vai dar uma carta branca ali para a Rússia e a China entrar mais para dentro da União Europeia. Os países bálticos, né, que são os países neutros que separam a Europa da Rússia, vão ser invadidos porque, querendo ou não, os Estados Unidos é o grande guarda-chuva, né, da União Europeia. Né? Mais que tem a Alemanha, a França, mas a Alemanha e a França perdeu muito poder bélico, né, nas últimas décadas, né, depois da última Guerra Mundial. E aí os Estados Unidos ficam ao contrário, vai se fortalecendo, né? E agora a gente tem três potências, na verdade, Estados Unidos, China e Rússia. É sobre isso. Os outros têm um pouquinho de poder, mas não é suficiente quando a gente fala em poder bélico. O poder bélico não é só bomba atômica, é tecnologia, soldados bem treinados, armas de última geração. Então, olha, o negócio tá feio. Agora vamos ver o que o Macron tá falando. Então, o Macron, o ministro-presidente lá da Espanha também falou. Agora vamos ver o que o Macron fala, né? Vocês entendem? Aí o Macron tem uma... É incoerente o que o Macron fala, porque o Macron tem países ultramarinos, né? No caso da Guiana Francesa, né? A Guiana só não é um país independente, por quê? Porque a França entope eles com euro. Como a moeda é mais forte, as pessoas vão preferir ficar em euros. Ninguém vai querer tornar um país independente com uma moeda fraca e empobrecer o país. Então eles preferem continuar sendo um puxadinho da França, né? Como muitos países ali do continente africano também né? Então vamos lá. E o presidente da França, Emmanuel Macron, também subiu o tom. O francês afirmou que os Estados Unidos estão rompendo com a ordem internacional e gradualmente se afastando dos seus aliados. Estamos vivendo em um mundo em que as grandes potências estão tentadas a dividir o mundo entre elas, afirmou o francês. O presidente da Alemanha já tinha ido além. Frank-Walter Steinmeier afirmou que o mundo não pode se transformar em um covil de ladrões, onde inescrupulosos pegam o que querem e regiões ou países inteiros são tratados como propriedade de algumas potências. Steinmeier ainda disse que países como o Brasil e a Índia devem ser convencidos. Peraí, eu não vi direito. Brasil e Índia? Tipo assim, o negócio tá feio, né? Pedir ajuda pro Brasil e pra Índia. Pior que a gente não é pouca merda, né? Eu falando pelo meu país, né? Brasil. A gente tem, sim, tamanho, somos uma das maiores economias, mas o Brasil tem muito problema interno. Principalmente corrupção. O atual governo anda gastando muito dinheiro com coisa inútil, sabe?
e deixando o país vivendo de subsídios, sendo que o governo não gera dinheiro, quem gera são empresas, são pessoas, então, trabalhadores. Então, praticamente quase metade da população agora vive de Bolsa Família. E todas as áreas estão quebradas economicamente. Como o Brasil vai poder ajudar lá fora, gente? O Brasil precisa primeiro se fortalecer. E outra, a gente tem a Amazônia, viu? Se um país tem interesse em invadir uma ilha da União Europeia, que tem vários países lá dentro, protegendo aquilo ali, imagina a Amazônia que é do Brasil ali, né? Que já foi até reivindicado por quem? Pro Macron, que o Macron disse que a Amazônia não é, né? A Amazônia era um bem mundial, não era no brasileiro. Que isso causou um mal-estar enorme entre o Brasil e a França. Não esqueçam disso, tá? Então, assim, é um jogo de ideias aí que quem reclama de quem tá querendo invadir já invadiu também desde a época colonial, gente. Então, assim, é uma hipocrisia misturada com mentiras, entendeu? E falácias, né? Então, assim, agora eu acho que vai acabar ganhando quem tiver mais poder, né? Então vai ficar entre Estados Unidos ali, OTAN e China e Rússia, né? E quem tiver de fora aí vai ficar de bastidor, né? Mas vamos lá para a matéria. A proteger a ordem mundial. Na Alemanha, o cargo de presidente é mais cerimonial, não houve menção direta a Donald Trump, o que pareceu um recado para o norte-americano. Esse processo de ruptura com os Estados Unidos se agrava no momento em que os europeus precisam demonstrar força para defender a Ucrânia diante da Rússia, que pode ser a grande beneficiada dessa crise entre os aliados. É um momento crucial nas negociações para o fim da guerra. E o que acontecer daqui para frente depende necessariamente dos norte-americanos. É por isso que os europeus tentam se equilibrar entre críticas e apelos. Estou contando com a solidariedade do governo americano e do presidente americano, disse o chanceler alemão Friedrich Merz, sabendo que a grande ironia dessa história é que o país, que sempre foi o fiel da balança na defesa da Europa, agora tornou-se também uma das principais ameaças. A União Europeia está entre Rússia e China e do outro lado Estados Unidos. Entendeu? Então tá uma coisa muito complicada. Os Estados Unidos não brincou, falou que ia fazer mesmo, demorou, mas fez com a Venezuela, tirou o ditador Maduro, mesmo deixando toda a estrutura, mas fez. E agora falou pra não brincar com eles. E a União Europeia levou a sério e não tá brincando. E falando dos países que foi mencionado pelo presidente lá, ministro da Alemanha, né, que inclusive criticou muito o Brasil na COP30, né, porque eu acho que também a COP30 foi horrível, porque foram fazendo o pior estado que tinha, né. Não falando mal de quem é de Belém, tá? Adoro que sou Belém do Pará, mas só que a questão é que é um estado que tem muito problema de estrutura. Não adianta, gente. Os estados mais estruturados são São Paulo e Rio de Janeiro. Não tem jeito. Tá? Acho que é de Santa Catarina também. São os mais infraestruturados. Os outros ainda tá muita coisa para fazer. Muita obra parada, muito... Sabe? Tem uns que não tem transporte direito, não tem metrô, não tem trem, não tem nada, entendeu? Então, tipo, é bem complicado. E quando eu falo em país Brasil e Índia, são países de emergência, quer dizer, países que ainda estão indo para ser países de primeiro mundo, né? Mas falta muita coisa, né? O Brasil, principalmente, precisa de organizar essa questão de corrupção, precisa resolver a questão econômica, né? O Brasil tá quebrado, a gente tá com um governo que só gasta dinheiro, tá? Faz as pessoas viverem de subsídios. É um partido que é populista, que faz o quê? Te dá dinheiro pra você ficar quieto e votar neles. Entendeu? Só que o dinheiro vai acabar uma hora, tá? Uma hora o dinheiro acaba. Não existe dinheiro. O governo não gera dinheiro. O governo vive de impostos. Por isso que o Brasil é um dos países que mais tem impostos no mundo. A gente paga muito imposto no Brasil. Então, assim, muita gente sai do Brasil porque não consegue. Te vê que tem até apresentador de TV que tem fazendas no Paraguai porque não quer investir mais no Brasil. Porque o Paraguai tem menos impostos do que o Brasil. Para pra pensar. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, porque o tema é a Groenlândia, mas isso tudo interfere, tá? E não pensem que nós brasileiros estamos ali imunes, tá? Nós estamos rodeados de 10 países, todos com viés ideológicos diferentes, tá? Procurando seus interesses, e aí o Brasil tem que começar a se militarizar, o Brasil tem que começar a fechar fronteiras, o Brasil tem que ir para a parte tecnológica, já tem toda essa, deixa eu construir até avião, sabe? Então tem que começar a rever leis. Por que o Brasil não pode ter uma ogiva nuclear? Tem que ter. Por que não pode ter? Por que os Estados Unidos, China, Rússia, Irã estavam fazendo isso? Coreia do Norte tem. Entendeu? O Brasil tem que começar, porque o Brasil tem muita riqueza lá dentro. E quando os olhinhos de países interesseiros e colonialistas olharem para o Brasil e começar a faltar matérias-primas, né? Como até as terras raras, eles vão olhar para onde? Para o Brasil, para a Amazônia. Porque debaixo da floresta ali tem muita riqueza. Isso não tem água potável, água, tem minérios, tem a tabela periódica toda. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Meu primeiro vídeo do canal Crítica Pontual. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, curta o canal, se inscreva para novos vídeos. E é isso aí, e tchau, tchau.